Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Danilo Rodrigues e hoje nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho da base, do alicerce, né, dos principais estudos, pesquisas relacionadas à educação, a base, né, filosófica, ideológica, de formação do pensamento da escola brasileira, principalmente a escola pública brasileira, após a Constituição Federal de 88 para cá, e a base das principais leis que vocês estudam para os concursos da educação. A Constituição tem esses estudos como base, a LDB de 96 tem esses estudos como base, e as pesquisas, os estudos, as linhas de pesquisa de pós-graduação, todas elas, de certa forma, são alimentadas por essas três fontes principais do pensamento pedagógico brasileiro e que representam, sim, o pensamento, vamos dizer assim, da linha filosófica da educação, Eu falo de três grandes expoentes da educação brasileira, que é o professor Cipriano Carlos Lucchesi, com seu livro Filosofia da Educação, isso no início da década de 80, o professor José Carlos Libânio, uma referência na área da didática, mas aqui eu falo especificamente do livro dele de 84, o Democratização da Escola Pública, e o Demerval Saviani, grande expoente da educação brasileira, com seu livro também na década de 80, de 83, se eu não me engano, Escola e Democracia. Esse livro tem aqui. Esse livro é o livro que mais cai em concursos públicos da educação, que mais faz parte dos editais. É desse livro aqui que saem as famosas tendências pedagógicas que vocês estudam anos e anos. E muita gente não consegue compreender esse pensamento, esses três pilares do pensamento pedagógico brasileiro, que fundamentam a prática escolar atual. A nossa escola, a nossa educação, o chão da nossa escola, as nossas leis, são todas, na prática, elas funcionam com base nessas três linhas teóricas, nesses três grandes pilares, nesses três grandes representantes da educação. É óbvio que tem outros pilares e outras referências que a gente vai falar ainda aqui, como a professora Vera Maria Candô, na linha da didática, Tem vários outros expoentes aqui também que contribuíram, mas eles são que iniciam esse processo de discussão. E aí, quando você pega todos os concursos públicos da educação, sem exceção, seja educação infantil, seja ensino fundamental nos iniciais, ensino fundamental nos finais ou ensino médio, todos os editais e todos os concursos, sem exceção, colocam esses temas logo no início dos editais. Então é um vídeo que você vai estudar aqui para todos os concursos que você for fazer. Tá? É um tema universal, porque é a base da discussão da educação brasileira. Então, quando aparecer no edital do seu concurso lá, função social da escola, quantos alunos, quantas pessoas erram questões bobas, porque eles são da educação, trabalham na educação, são formados da educação e não conseguem compreender qual é a função social da escola. Em segundo lugar, o que significa a ideia de democratizar a escola, democratizar a educação, democratizar a escola pública? Essa é a essência, esse é o pensamento que vocês têm que ter a partir de agora, porque não adianta estudar nada, se você não começar por aqui. Danilo, você está sendo exagerado? Tô. A gente tem 15 anos de experiência em concursos públicos para a educação. Essa aula é primordial para você começar a estudar as outras. Se você não entender essa aula, você volta o vídeo 5, 10, 20, 700 vezes. Se você não compreender esse vídeo, não adianta estudar a Constituição, não adianta estudar LDB, não adianta decorar livro, não adianta ficar lendo tudo, porque você não compreendeu a essência dessas legislações. Você não compreendeu a essência do pensamento dos livros. É essa a essência que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. Que é a essência do pensamento pedagógico brasileiro contemporâneo. Então, muito cuidado, muita atenção. Esses três livros são clássicos, caem em tudo quanto que é concurso, fazem parte dos fundamentos da educação, que é a Filosofia da Educação do Lucchesi, o Democratização da Escola Pública do Libânio e o Escola e Democracia do Saviani. Quem é do grupo do WhatsApp, A gente tem um vídeo aqui de apresentação, vocês vão lá no canal dar uma olhadinha, onde eu explico a nossa metodologia e como que a gente trabalha.
Vocês podem acionar agora o material que vocês receberam pelo grupo do WhatsApp. A gente tem um resumo dessas 3 obras, né? A gente não vai conseguir trabalhar elas na íntegra. E a partir desse material, desse vídeo aqui agora, a gente vai começar a discutir um pouquinho sobre essas bases do pensamento pedagógico brasileiro. Tá, gente? Pessoal, então se você está no seu primeiro concurso da educação, se você ainda é novo, tem 18, 20 anos, talvez seja importante você entender que nós vamos falar de uma época que não é a de vocês, né? A época de hoje está consolidada nesses estudos que a gente vai apresentar agora. Mas antes dessa época, muita coisa acontecia na educação bem diferente do que vocês estão acostumados, né? Então, quem está no primeiro concurso, quem tem ainda pouca experiência, tudo, vale a pena focar nessa aula, nesse encontro de hoje, para que você possa, de alguma forma, entender o que é feito em 2000, né, nos anos 2000 para frente, né? Que é a base dessas contribuições, tá? Então vamos lá, gente, vamos começar os estudos, vamos pegar papel, caneta. Se você está dormindo, vendo meu vídeo dormindo, não vale a pena, que você vai apagar em 5 minutos, seu cérebro vai deletar tudo. Então acorda, sacode o corpo, aí faz um alongamento, procura um lugar iluminado, quieto, no cantinho, pega papel, lápis, caneta, mente aberta, bebe uma água que eu vou beber agora. Vamos começar aqui a nossa trajetória. No nosso primeiro encontro a gente vai falar sobre função social da escola e democratização da escola pública e a base para a criação da Constituição Federal de 1988. Eu sou Danilo Rodrigues, você está no canal Escola de Ideias aqui do YouTube. Segue aqui a gente, o sinal, né? Apoia aqui o nosso projeto dentro da plataforma do YouTube. Pessoal, quem estuda comigo sempre sabe, que eu sempre falo isso com meus alunos, a gente não pode estudar as coisas de forma isolada, muito menos criar esforços para decorar uma coisa sem entender o contexto dela. Na educação, principalmente, tudo, gente, absolutamente tudo, ele é articulado. Uma proposta, uma lei, um autor, um pensamento, uma teoria, uma forma de enxergar, ela sempre vem articulada com outros assuntos, com outros contextos. Então, a principal base para você começar a estudar, por exemplo, não adianta você começar a pegar a Constituição LDB e ler agora se você não entender o contexto delas, que é o que a gente vai falar aqui agora. Então, tudo na educação atende um contexto. E, gente, qual é o contexto de todos os concursos públicos da educação? O que todos os concursos da educação exigem de vocês hoje, de forma direta ou indireta? Que vocês compreendam essa fase de transição que a educação vivenciou antes da Constituição Federal de 88 e após a Constituição Federal de 88. O grande marco, o grande ponto que vocês precisam anotar, estou anotando aqui no papel, ó, anota vocês aí também, ó. Coloca aí CF 88 no papel. A Constituição Federal de 88 ela é o grande divisor de águas para quem está estudando para concurso público da educação. Porque o que é exigido no concurso é que você entenda quais foram as mudanças e quais foram, né, os pilares filosóficos ou pensamento pós-Constituição. Esse é o grande marco histórico para a educação brasileira. Antes da Constituição de 88, a educação era totalmente vista de um jeito. Após a Constituição, ela é vista de todo um outro jeito diferente. E o que o concurso quer que você saiba, quando ele coloca lá a função social da escola, é entender qual é a visão sobre a função social da escola no processo de democratização de 88. Então, qual é a visão que se tem sobre a democratização da escola pública pós-88? Esse é o marco social. O Brasil estava, durante anos, sob um regime autoritário, uma educação autoritária, um sistema de gestão autoritário, e ele muda a partir de 88 para um sistema de gestão, para um sistema social, para um sistema político democrático. A volta da democracia. Tanto que o nosso período atual a gente chama de redemocratização, ou seja, redemocratização, a volta da democracia. E aí o que os concursos públicos querem de você é isso, não é que você decore a lei, que você decore o livro do Saviani, não. O que eles querem de você é o seguinte: você sabe, como candidato do concurso público, qual é a visão de escola pública na linha da democratização? Você sabe qual é a ideia principal do pensamento pedagógico na linha da redemocratização?
Qual é o grande erro dos alunos, por exemplo? Vamos falar aqui dessa base, do trio da filosofia, vamos dizer assim, né? O Libânio, Saviani e Lucchesi. Eles são de uma linha que defendem a escola enquanto instituição social. Então, a primeira coisa que você precisa anotar aí, você vai escrever, ó, Libânio, Saviani e Lucchesi, que são os três da aula de hoje. Vai colocar um sinalzinho de diferente. Eles são diferentes do pensamento do Paulo Freire. Esse é o primeiro equívoco que a grande maioria dos alunos tem, de colocar o Paulo Freire na mesma sacola que o Libânio, que o Lucchesi, que o Saviani. Esse trio aqui da filosofia, eles respeitam a trajetória do Paulo Freire, respeitam o trabalho do Paulo Freire, mas eles não dialogam. Então, cuidado, que às vezes o assunto ou uma questão de concurso é sobre Paulo Freire, não tem nada a ver com o Libânio, com o Saviani e com o Lucchesi. Qual é a grande diferença entre o pensamento do Paulo Freire e deles? A base da filosofia da educação brasileira defende a escola como instância privilegiada, a escola como instância principal de acesso e democratização ao saber. Que escola, Danilo? É essa escola aí que você trabalha, que você vai acordar cedo para trabalhar amanhã. Aquele formato que você tem aí. As cadeiras, os alunos, os professores, o currículo, apesar de todos os problemas, eles ainda defendem essa escola, principalmente a escola pública, como uma instituição privilegiada na sociedade, privilegiada em relação a todas as outras, e que precisa ser respeitada. O que eles defendem é, essa escola pública tem problema? Tem. Essa escola pública precisa ser revisada? Precisa. Essa escola pública precisa de uma análise crítica, principalmente dos conteúdos que ela ensina? Precisa. Mas nós ainda defendemos a escola como instituição social privilegiada. Nós ainda defendemos a escola pública como principal instrumento de acesso e democratização do saber. Isso é primordial, gente, para você não errar as questões de concurso. Não é ficar decorando livro e ler a esmo. Por que eles não dialogam com o Paulo Freire? O pensamento do Paulo Freire não é pós-1980. Paulo Freire é década de 60. É outro período histórico. O Paulo Freire não defende essa visão de escola que a gente está acostumado. Defende uma visão totalmente diferente dessa linha da escola. É uma linha que trabalha com a parte social, com o diálogo, com respeito às questões culturais, uma visão mais horizontal do trabalho, do diálogo, e numa escola que não é esta formal que eles defendem. Então, o primeiro ponto que vocês têm que tirar da cabeça de vocês, quando a gente fala em democratização da escola pública, quando a gente fala em função social da escola, atrelado à Constituição 88, que é o pensamento filosófico que os concursos exigem que vocês dominem e entendam qual é a discussão, eles não estão atrelados ao pensamento do Paulo Freire. Esquece Paulo Freire aqui. Não vamos mais falar nele nesse encontro aqui de hoje. Tá legal? Se você entendeu aí, coloca um joinha, faz um comentário, tá? Coloca aí pra gente o que você está compreendendo. Separando isso, entendendo qual o período histórico que nós estamos no início da década de 1980. Tem alguém aí da geração 80? Eu sou da geração 80, né? Se você não nasceu em 80, se você nasceu em 90, em 2000 ou em 2010, tem que prestar muita atenção nesse encontro de hoje, nesse vídeo. Porque você foi formado, você teve uma escola graças a esse pensamento aqui na década de 80. Qual é o contexto que vocês precisam entender? Qual é o contexto rico da década de 80, principalmente esse período entre 80 e 85, 1980 e 1985? Porque o Brasil está saindo de um regime autoritário para uma volta da democracia. Então, toda a sociedade brasileira, com a iminência de uma nova Constituição, com a iminência da volta da democracia, sentou para discutir. Pessoal, nós vamos voltar a ser uma democracia. Nós vamos voltar a ser uma sociedade democrática. O que nós vamos fazer da vida? E agora? O que o Brasil vai fazer? Então, o Brasil, nesse período de 80 a 85, foi um período de discussões ferrenhas sobre o projeto de Brasil. Que país é esse que nós queremos? Que Brasil é esse que nós queremos que vai voltar à democracia? Que tipo de país nós vamos formar? E aí a educação vai entrar com a sua contribuição, que aí são as discussões que eles fazem. Ou seja, que educação nós queremos? Que escola nós queremos? Que professor nós queremos para essa nova fase do Brasil? Que conteúdos?
Qual currículo? Qual linha de ensino? Foram essas as discussões que o Brasil ficou nesse período, até sair a Constituição em 1988. E aí todas as leis, todos os projetos, todas as linhas já vieram pautadas nessa discussão, nesse novo projeto de sociedade brasileira. Então, quando aparece lá no concurso público, qual é a função social da escola? Você tem que entender qual é a função social da escola depois de 88. Que é a visão que nós temos até hoje do que seria a escola pública no Brasil. Então, o que é a concepção de democratização da escola pública? Pós-88. Num Brasil democrático. O que seria a democracia na escola? Ou a democracia na educação? Então, é esse o pensamento pedagógico que a grande maioria dos educadores não compreendem porque não estudam. O que é divulgado para vocês é o pensamento pedagógico do Paulo Freire, que é interessante, mas é de um contexto diferente. É muito sobre o pensamento psicológico, do construtivismo, né? Ou então das linhas pragmáticas, como a escola nova. Todos esses pensamentos aí não tem a ver com essa linha de trabalho deles. Então não tem a ver com construtivismo, não tem a ver com escola nova, não tem a ver com Paulo Freire, não tem a ver com pedagogia das competências, não tem a ver com nada disso. A linha deles é uma linha da filosofia da educação básica, fundamental para a educação brasileira e para as leis que vocês estudam nos concursos no dia a dia. Então esse é o contexto. Antes de estudar, a gente tem que saber qual é o contexto do que está se propondo. Por que é importante para a gente estudar a função social da escola? Por que é importante para a gente estudar a democratização da escola pública? Porque você está fazendo concurso para quê, gente? Bota aí nos comentários. Para que você está fazendo concurso? Para a escola privada? Não. Você está fazendo um concurso para a escola pública. Se você for aprovado, você vai ser um servidor público. Você vai representar ou o Estado ou a Prefeitura como um agente público, como um servidor público. Se você quer ser um servidor público, se você quer ser um agente público, o mínimo que você tem que saber é o quê? Conhecer a empresa que você quer trabalhar. Como é que você se candidata a uma vaga numa empresa, né? Eu quero ser funcionário da Coca-Cola. Aí eu chego lá, os caras estão me entrevistando, você quer trabalhar na Coca-Cola? Então o que você sabe da Coca-Cola? Eu sei que a Coca-Cola é muito gostosa, porque ela tem uma embalagem vermelha e azul, né? Ela tem um gosto diferente dos outros refrigerantes. Aí ele está falando da Pepsi, e ele quer trabalhar na Coca-Cola. O principal erro de vocês, alunos, o principal motivo que fazem vocês não serem aprovados no concurso público, é que vocês querem ser funcionários públicos, querem ser agentes públicos, querem trabalhar na escola pública, mas vocês não estudam e não sabem quais são os princípios da escola pública, qual é a missão da escola pública, para que ela serve e o que tem que ser feito nela. E aí muitos de vocês que têm experiência em escola privada acham que com o mesmo pensamento de escola privada, vocês vão conseguir entrar na escola pública. Para ser servidor público, para entrar, eu estou há 20 anos na carreira pública, eu sou servidor público há 20 anos. Para você ser servidor público, você tem que entender aonde você está entrando, aonde você está trabalhando, qual é a empresa que você quer trabalhar. Eu vou trabalhar para o setor público, então eu sei que a escola pública tem que ser assim, o pensamento da escola pública é assim, a visão da escola pública é assim. Um dos principais erros dos professores e dos pedagogos é irem para a escola pública trabalhando e pensando como na escola privada. Ou o erro maior, achar que a solução da educação é recortar o que ele faz na escola privada e tentar implementar na escola pública. O principal erro dos governantes é esse, achar que a escola pública tem que ser gerida com o pensamento de escola privada. E é por isso que estamos aqui já na segunda década do ano de 2020 aí, e a gente ainda não consegue entender como que a educação pública funciona e tem que funcionar. E aí é nessa aula aqui que a gente vai explicar para vocês. A escola tem uma função social. A escola pública, ela tem uma característica. A principal característica da escola pública é ser democrática. Ponto final. A principal característica da escola pública é ser democrática. Ponto final. É isso que vocês têm que pegar em. E o que significa ser democrática?
ser democrática em todos os seus aspectos, em todas as suas estruturas, em todas as suas formas de trabalhar, inclusive no ensino, que é o trabalho do professor. Principal equívoco da educação brasileira: você coloca lá, você vai para a escola pública, passa no concurso público, aí coloca lá no PPP da escola: o objetivo da escola é formar o cidadão crítico e participativo na sociedade. Balela, mentira. Mentem na cara. Por quê? As pessoas que estão na escola pública não entendem isso. Não entendem o que é cidadania, não entendem o que é democracia. Querem conduzir todo o processo da educação. O professor não quer que ninguém se meta no ensino dele, não quer que ninguém se meta na prática pedagógica dele. Fechou a porta que eu que mando, que sou professor da sala de aula. Concepções e visões de escola privada equivocadas. Se você é professor do 6º ou 9º ano, aí quer trabalhar na escola pública, quer fazer a mesma coisa que você faz na escola privada, não pode. A escola pública, professor do 6º ao 9º, ela é democrática. Você não manda exclusivamente no seu ensino. Você tem a liberdade de cátedra, prevista pela Constituição Federal. Liberdade de cátedra não é você fazer o que você quer. Você está dentro de uma instituição pública e você tem que respeitar essa instituição pública e os seus princípios de trabalho. A base da escola pública é a democracia, inclusive na forma de ensinar. Então, o seu trabalho, a sua prática pedagógica como professor, ela é democrática. Não é você que controla ela 100%. Então, são essas visões. Danilo, não discordo. Aí eu vou colocar o meu primeiro mantra. Primeiro mantra, anota aí. Pode ser meio grosseiro, mas vai te ajudar no concurso público. Concurso público não quer saber da sua opinião. Tá? Concurso público não quer saber da sua opinião. Se o concurso público quisesse saber da sua opinião, a prova seria discursiva. A prova é objetiva. Então ele não quer saber a sua opinião. Isso é um outro ponto que fazem vocês errarem no concurso. Não concordo com você. Eu não concordo. Não acho que é assim. Concurso público não tem isso não, meu camarada. Ele não quer saber a tua opinião, não. Ou você compreende o pensamento, você compreende o que tem que ser feito, você está eliminado, você está fora. É simples, e prático e direto. Então, se você é professor e nunca trabalhou na rede pública, sempre trabalhou na rede privada, com as suas convicções, com os seus pensamentos, entenda. Primeiro princípio da escola pública é a democracia. Ponto final. A escola pública ela tem como função a democratização como um todo. Entre elas, a democratização do saber. A democratização do saber, elaborado, passa pelo ensino. Então, o ensino feito pelo professor também é democrático. Ou seja, o aluno, a família, a equipe pedagógica participa sim do processo de ensino e da prática do professor. Mesmo que você não concorde. Porque eu conheço meu eleitorado, sei que os professores do 6º ano vão ficar se coçando com o que eu estou falando, não vão aceitar o que eu estou falando. Então aqui, gente, o papo é reto. Não tem brincadeira, não tem conversa, não. Então a gente vai fazer no encontro de hoje, é óbvio, gente, uma pincelada desse pensamento dos 3 principais autores e o que eles falam sobre a função social da escola e a democratização da escola pública, tá? Antes de a gente começar a falar da escola pública, vocês precisam separar o que é a escola pública e o que é a escola privada. Um outro erro que vocês têm é de equiparar e achar que a escola privada tem as mesmas funções da escola pública. Tirem isso da cabeça de vocês, tá? A escola privada, segundo a Constituição Federal, ela é um complemento à oferta da educação pública. Então ela vai estudar na escola privada quem quer. Ninguém coloca uma arma na cabeça, vai estudar na escola do Danilo. Você procurou a escola privada para o seu filho porque você quis. Ninguém te obrigou a matricular o seu filho na escola que o teu filho está estudando. Se você optou pela rede privada, se você matriculou o seu filho lá, é porque você concorda com o que aquela escola ensina, com o que aquela escola faz. Então é entre você e a escola privada. Não tente comparar a escola privada e a escola pública, porque até pela Constituição Federal, a escola privada tem um outro tipo de função, que é complementar a oferta. Então é uma outra discussão, é um outro pensamento, uma outra forma de agir. Não falaremos sobre escola privada mais aqui também. Ponto final. Vamos falar sobre escola
pública, tá? E aí a gente vai pegar um pouquinho aqui o material, quem recebeu aí no WhatsApp, nossa metodologia de trabalho está explicada no vídeo de apresentação, vai lá e volta para dar uma olhadinha no vídeo de apresentação. E se você está participando de algum projeto que a gente está fazendo aqui pelo Escola de Ideias, sempre a gente vai criar um projeto pelo Escola de Ideias, criar um grupo no WhatsApp para os interessados e entregar um material didático para você estudar com a gente aqui no vídeo, com o seu materialzinho resumido, bonitinho do lado, tá legal? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha, tá? Vamos lá então, vamos pegar aqui um pouquinho do Lucchesi, a função social da escola. Segundo Lucchesi, privilegiar a escola como objeto de estudo e reflexão significa assumi-la como instância erigida pela sociedade para a educação e instrução das novas gerações, né? Então, o primeiro ponto da existência da escola é, né, o foco nas novas gerações, né? Isso não significa que outras instâncias educacionais, tais como a família, comunidade, grupo social, não tenham um papel significativo. Mas, para o autor, a escola é uma instância privilegiada de tradução da pedagogia em prática docente. Não porque se queira, mas porque a própria história da sociedade a constituiu assim, né? É através da escola, gente, principalmente da escola oficializada, instituição escola, que a gente tem a transição da educação espontânea para a educação institucionalizada. Como é que era a educação sem a escola, né? Você tinha o quê? Todo um trabalho que era feito primeiro de forma 100% oral e através, né, do pragmatismo, da experiência repassada dos mais velhos para os mais novos. Então você tinha isso desde o início com as epopeias, que eram as grandes histórias que ficavam no coletivo oral, né, da sociedade, e aí os mais velhos que sabiam dessas histórias passavam as histórias para os mais novos. Aqueles que dominavam alguma profissão também era a partir da prática mesmo, do aprender fazendo no dia a dia, e aí passavam para os mais novos essa prática. Antes da escola, a educação sempre tinha um caráter espontâneo, né? E tem como base, de uma forma geral, de experiências 100% práticas e da transmissão oral do mais velho para o mais novo. Funcionou durante muito tempo, né? Mas com o avanço a gente passou a ter a institucionalização do saber. Isso só a escola faz. O que é a institucionalização do saber? É você garantir a todos o direito a ter um mínimo institucionalizado e válido sobre o saber da sociedade. Ah, Danilo, isso aí não é meio conservador que você está falando? A ideia original traz essa ideia de conservadorismo e foco nos conteúdos. Mas existe sim uma linha de pensamento que a gente vai falar aqui, que é a discussão que vem da sociologia da educação, hoje o encontro é sobre filosofia, mas a galera da sociologia vai discutir sobre esses currículos. Então não vou entrar aqui na discussão sobre o currículo em si, mas a gente precisa perceber que, para a filosofia da educação, a escola, principalmente a escola pública, é uma instância privilegiada da sociedade. Porque ela é a única instituição que tem como caráter garantir para todos, sem exceção, a garantia do mínimo institucionalizado do saber social. Mesmo com todos os seus problemas que a gente sabe aqui, de acesso ao saber, de desigualdade, que vão ser discutidos pela sociologia da educação. A gente está focando aqui a ideia principal. Você precisa compreender isso. Por que a filosofia da educação entende a escola como uma instância privilegiada? Essa mudança do saber espontâneo para o saber institucionalizado é que vai ser a base de uma forma, né, geral de transmissão da cultura, né, que vai garantir esse desenvolvimento da sociedade. Você pode ter de uma forma boa ou ruim, com problemas ou não, mas você vai garantir para que as novas gerações tenham garantido pelo menos o básico da cultura ou o básico institucionalizado da ciência. É por isso que vocês não conseguem compreender que essa linha aqui da filosofia, do Libânio, do Saviani, né, do Lucchesi, eles vão contra esses projetos, principalmente da psicologia. Eles não são a favor de linha construtivista, de projeto construtivista, de metodologia de ensino, de pragmatismo da escola nova, de projetos práticos, de pedagogia das competências. Eles são contra. Eles não vão defender essa linha, porque para eles a educação, a escola é uma instância privilegiada de saber, com o objetivo da escola não é metodologias, não é competências, não é construtivismo, não é desenvolvimento humano, não é neurociência.
objetivo da escola não é esse. Não estou menosprezando todos esses pontos. Mas o objetivo da escola ela é instituição privilegiada, ela tem como objetivo principal garantir para todos, sem exceção, a base cultural da sociedade, a base cultural do conhecimento, que é direito de todos, a partir do momento que ele nasce no território brasileiro. Eu não posso usar nenhum tipo de argumento para impedir ou privar qualquer cidadão brasileiro do acesso ao mínimo e ao básico da cultura e da ciência do país. Por mais problemático que esse caminho seja. Não vou entrar aqui na discussão dos problemas da escola pública. Eu estou passando aqui a visão geral da função da escola pública, que é o que está sendo exigido no edital. Quando eu crio um projeto de metodologias ativas, pedagogia das competências, vamos falar aqui sobre BNCC. Existe um erro gigantesco de quem está estudando para a educação. A BNCC ela não trabalha com máximo, ela trabalha com mínimo de conteúdos. Mínimo indispensável. Essa linha da filosofia vai bater nisso. Não, a gente não pode ensinar o mínimo indispensável. Todo cidadão brasileiro, dentro da perspectiva da democracia, da democratização da escola e do saber, tem direito a acesso a tudo. E é obrigação da escola pública atender ao seu público majoritário. Isso aqui é uma questão de concurso, para vocês não confundirem. Quando eles usam público majoritário ou público-alvo da escola pública, eles estão falando de classe trabalhadora. A escola pública, ela tem que servir à classe trabalhadora. A escola pública tem que servir ao seu público majoritário, classe trabalhadora. Nunca se esqueça disso, anote no papel. Essa visão, gente, ela é recente, ela é de 88 para cá. Por quê, Danilo? Porque os seus pais e os seus avós vão dizer para você assim, mas a escola pública hoje está tão ruim, né? Na minha época a escola pública era tão boa, não sei o que aconteceu. Eu vou explicar para o seu papai e para o seu vovô o que aconteceu. Porque na época do seu papai e do seu vovô, a escola pública não era para todos. Tinha os antigos exames admissionais, só entrava para a escola pública quem passava pelos exames admissionais, né? E quando tinha vaga lá do 1º ao 5º ano, do ensino elementar, quando tinha vaga no seu município. Pergunta para os papais, pergunta para os vovós e vovôs se eles não ficavam até 3 horas da manhã dormindo na fila da escola para arrumar vaga para vocês. Pessoal que nasceu em 2090 não passou por isso. E já tinha o quê? Dentro desses pilares da democratização da escola pública, o direito garantido a estudar. Por que que os mais velhos falam que a escola pública hoje está ruim? Porque hoje a escola pública é de todos, sem exceção. Isso é um pilar da democratização da escola pública. Danilo, perdeu a qualidade, não está bem, a inclusão é uma farsa, vamos discutir sobre isso. Mas a essência discutida aqui na década de 80, ela foi cumprida. Hoje, querendo ou não, a escola é democratizada e ela é para todos, a escola pública. O como isso está acontecendo é uma discussão necessária, em outro momento, mas necessária, mas não agora. Porque nem isso a gente tinha. Nem a escola pública para todos a gente tinha. A escola pública não era para todos. E mesmo assim, os poucos que entravam nessa escola pública que não era para todos, a evasão era fortíssima. É essa a grande discussão que vai exigir de você no concurso público, de você compreender a escola antes de 88, uma escola seletiva, que era para poucos, altamente discriminatória. Na escola, gente, antiga, no antigo CA, que hoje é o 1º ano, você já tinha, em média, do 1º ano para o 2º, 73% de evasão escolar. Então, dos alunos que entravam no CA, antes de 88, 100 alunos entravam no CA, 73 abandonavam a escola ainda no 1º ano. Cadê o pessoal da antiga aí, década de 80? Quem não lembra daquela 7ª série? A 7ª série era corta-cabeça da escola antiga. Só os fortes sobreviveram à 7ª série. Então era uma escola pública, mas que era para poucos, que excluía, que selecionava, e realmente o pessoal falava terminei, porque os poucos que terminavam e chegavam lá ao final do ensino médio, realmente terminaram, porque passavam por um processo altamente, de seleção e de exclusão. O cara realmente vencia.
Era uma batalha você chegar até o final. Era essa a escola pública que a gente tinha antes de 88. No pós-88, quando a gente fala da democratização da escola pública, é a escola que a gente vê hoje, com 1001 problemas, com o seu potencial pedagógico questionável, com a apreensão de conteúdos questionável, com a aprendizagem questionável. Não estou desmerecendo nada desses pontos que vocês estão pensando aí, porque eu leio o pensamento de vocês, porque eu estou no chão da escola junto com vocês. Mas o pilar principal está sendo cumprido. Hoje a escola pública é democrática. Hoje a escola pública é para todos sem exceção. Precisamos sim evoluir, mas já avançamos nesse primeiro passo. Estão compreendendo, gente, essa ideia da função da escola pública, a essência da escola pública? Estão conseguindo eliminar esses tabus, esses pontos que te levam ao erro? Principalmente quem trabalha em escola privada. Se você sempre trabalhou em escola privada, nunca trabalhou na escola pública, você tem que tomar cuidado com esse vídeo aqui. Tem que ver 1, 2, 3, 20, 700 vezes. Tá? Se você está conseguindo compreender o que eu estou colocando aqui, se você também é mais novo, nasceu em 2000, década de 90, está conseguindo entender o antes e o depois, porque é esse o objetivo do encontro de hoje, que você compreenda o pensamento pedagógico antes de 88 e o pensamento pedagógico de depois de 88, que são 2 itens do edital, função social da escola e democratização da escola pública. Se você está conseguindo entender, ao jabazinho, deixa um like no canal e o sininho lá no YouTube, porque a gente precisa abrir essa plataforma. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, coloca ali nos comentários que eu respondo depois, ou manda para mim no privado pelo grupo do WhatsApp lá. Tô com uma dúvida aqui, não entendi algum ponto, que a gente ajuda, tá legal? Então, o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui, a função social da escola, né? E qual é a grande questão que o Lucchesi coloca quando a gente fala da filosofia da educação, né? Ou seja, a descoberta de que a transmissão e assimilação dos conhecimentos era uma coisa importante para a sociedade decorreu da própria experiência histórica da humanidade. Porém, foi o segmento dominante que se apropriou dessa prática, exatamente por ela ser muito significativa para a sobrevivência e o seu avanço. Esse é o ponto-chave da filosofia da educação no Brasil. O alijamento das classes populares da educação institucionalizada não se dá por acaso, tem um objetivo muito claro: impedir o acesso do segmento dominado ao saber, devido ao fato do saber, como processo de deslocamento da ignorância, ser fundamental para a sobrevivência e o processo de avanço da sociedade. É isso que a filosofia da educação vai questionar. O grande problema da escola até chegar na Constituição é que, de uma forma geral, eram poucos que tinham acesso a essa democratização do saber, que era pela escola, e principalmente quem estava no poder. E aqui entra um ponto crucial que faz você acertar a questão do concurso, é entender o pensamento pedagógico. Esse pensamento pedagógico do Lucchesi, do Saviano e do Libani, eles vão defender a escola como instância privilegiada, ou seja, eles não vão dialogar com nenhum tipo de projeto para a escola pública que não seja esse, o de conteúdo. Essa linha aqui não defende construtivismo, não defende projetos, não defende metodologias ativas, não defende pedagogias e habilidades, não defende nada, nenhum tipo de projeto que não seja acesso ao conhecimento historicamente acumulado. Português, matemática, história, geografia, filosofia, sociologia, arte, educação física. Ponto final. A gente quer o mesmo acesso que o rico tem, o pobre vai ter na escola pública. O acesso ao conhecimento historicamente assimilado por todos na cultura e na ciência. Não vai ter aqui projeto de construtivismo, não vai ter aqui pedagogia de competências, não vai ter aqui BNCC. Não vai ser ensinado o mínimo, vai ser ensinado o máximo para todos. Se o rico tem acesso, o pobre também vai ter. É esse o pensamento. E aí você está lá no seu curso normal, está no curso de pedagogia, está na escola privada, e aí a vida inteira fica ensinando o que para vocês? O construtivismo, metodologias ativas, pedagogia de competências, metodologia de projetos, projeto A, projeto B, projeto C, projeto D. Ok, nada contra esses projetos, mas não fazem parte da linha de pensamento da filosofia da educação.
Muito cuidado, tá? Muito cuidado. E aí o Lucchesi ele vai colocar aqui quais são os núcleos de atuação da escola, né? De acordo com o Lucchesi, para que a escola seja instância de mediação pedagógica, deverá ter como foco de atuação alguns núcleos fundamentais a serem discutidos a seguir. Então, são 3 núcleos que o Lucchesi coloca que é obrigação da escola pública. Prestem atenção. A apropriação do legado cultural da humanidade. Como é que eu faço isso na escola pública? Ciência. Campos científicos do saber. Campo científico, vai aprender a matemática, vai aprender a língua portuguesa, vai aprender história, vai aprender geografia, vai aprender filosofia, vai aprender sociologia, vai aprender o legado da ciência, científico, dos conhecimentos científicos da sociedade. Isso é função da escola pública. Ponto. Não tem como você fugir, esconder, disfarçar, diminuir, revisar. Por que vocês são obrigados a estudar as tendências pedagógicas, que está aqui nesse livro, que é horrível? Aquele monte de tendência chata. Tendência vascaína, flamenguista, botafoguense. Porque o Saviani vai fazer um estudo para propor o que ele quer para a Constituição de 88. Olha, ele faz isso nesse livro aqui. As 11 teses sobre democracia, as tendências pedagógicas, que ele vai falar, ó, se a gente quer propor uma educação nova para a Constituição de 88, a gente tem que fazer uma revisão sobre o passado e sobre tudo que foi discutido no passado e o que existe de metodologia do passado, para que a gente não caia no erro de repetir uma ação que não deu certo. O Saviani, gente, vocês não vão esquecer isso nunca mais, ele trabalha com a teoria da curvatura da vara. Opa! Você sabe o que é a teoria da curvatura da vara? Alguém já estudou sobre isso? Não vai cair no concurso não, mas é importante você saber o pensamento, né? Evitar ações extremas ou pensamentos altamente, né, tendenciosos para um lado, quando você puxa a vara para cá, né? Se você não analisar o contexto, que é o que ele faz com as tendências aqui, de analisar os projetos, a tendência é você de defender um algo só, né? Quando você solta, a tendência é você sair de um extremo para o outro. Ou seja, se a gente está na Constituição Federal, vindo de uma fase que era altamente autoritária, é importante que a gente faça uma reflexão e um estudo sobre tudo o que aconteceu, para que a gente, no futuro, não caia no erro de puxar a vara para um lado, depois soltar e regredir e voltar a ter um ensino centralizador, como foi na época da ditadura. Então, muito cuidado. Primeiro núcleo de atuação da escola, da função social da escola, dentro da linha da democratização do saber, apropriação do legado cultural da humanidade. B, formação da personalidade do aluno. Tudo bem que você tem campanhas, família educa, né? Como é que é a família cria, escola educa, né? Então, um pensamento ali de parceria com a família. Você não vai criar o filho dos outros, né? Mas a escola pública, sim, tem como característica, escola pública aqui, tá, gente? Tem como característica a formação da personalidade dos alunos. Como é que é isso, Danilo? O professor virar pai? Não. A escola, dentro do seu projeto pedagógico, ela tem do PPP dela, os projetos, as ações, tem que focar na formação da personalidade também, né? E C, que ele coloca aqui, mundo afetivo da criança, do adolescente, do jovem ou do adulto. O Lucchesi, lá na década de 80, 40 anos atrás, já falava isso. Que a função da escola pública é a apropriação do legado cultural, formação da personalidade e mundo afetivo. Os 3 pilares da escola pública, a democratização da escola pública. E até hoje a gente não sabe, a gente não faz isso. Até hoje a gente não entendeu isso. Passaram-se 40 anos. Então, quando aparecer lá no concurso no edital, função social da escola, qual é a função social da escola? É definir papéis sociais como era antigamente? Não. A escola de antigamente, antes de 88, tinha como objetivo selecionar, definir papéis sociais. A da linha da Constituição, da democratização, é a função da escola pública é democratizar o saber em todas as suas esferas. Democratizar o acesso ao conhecimento em todas as esferas. Democratizar as decisões da escola em todos os acessos.
tendo como foco a escola pública a sua classe majoritária, que é a classe trabalhadora. Bota isso no caderno. O foco da escola pública é a classe majoritária, que para eles é a classe trabalhadora. É uma escola para os trabalhadores, para o filho do trabalhador, para a classe trabalhadora. Então, uma coisa veemente que eles são contra é você, como aconteceu muitas vezes na história da educação brasileira, é adotar propostas, metodologias, projetos que vieram de elites ou de lugares onde esses ensinos e essas metodologias eram para um grupo muito pequeno de uma elite e achar que isso vai funcionar na escola pública brasileira. Eles são veemente contra essa linha de pensamento. Avançando aqui um pouquinho, a gente chega no Libânio, né? Quando o Libânio vem com o seu livro A Democratização da Escola Pública, né? É um livro de 84 do Libânio que cai no concurso igual Chuchu na Serra, né? E aí ele vai discutir sobre isso. O que seria essa democratização da escola, né? Vai ler um trechinho aqui do nosso material. Uma fala do Libânio, ó. Democratizar o ensino é ajudar os alunos a se expressarem bem, a se comunicarem das diversas formas, a desenvolverem o gosto pelo estudo, a dominarem o saber escolar, é ajudá-los na formação de sua personalidade social, na sua organização enquanto coletividade. O Libânio aqui complementou o que o Saviani colocou no outro livro lá dos Três Pilares. Com outras palavras, o Libânio falou a mesma coisa aqui. Democratizar o ensino é ajudar os alunos a viver. Daí que vem a perspectiva de formar o cidadão. Formar o cidadão crítico e participativo, que é o que a gente não faz na escola. A escola não é cidadã, a escola não é crítica. Mas a gente coloca lá, formar o cidadão crítico e participativo na sociedade. Democratizar o ensino é ajudar os alunos a se expressarem bem, a se comunicarem de diversas formas, a desenvolverem um gosto pelo estudo, a dominarem o saber escolar, ajudá-los na formação de sua personalidade social e na sua organização enquanto coletividade. Então ele bota aqui, ó. Por fim, o autor afirma que o qualificativo dos conteúdos é empregado para acentuar a função primordial da escola, a transmissão do saber e a sua apropriação pelos alunos. Danilo, mas na escola pública tem problemas, eu sou professor, não consigo ensinar, tenho 5 alunos inclusos, os outros dão trabalho, 3 que não tem, que são indisciplinados, a minha sala é uma confusão, não consigo explicar a matéria direito. Eu sei de tudo isso. Todos nós sabemos disso que estamos no chão da escola. Mas mesmo assim, com o seu pior dia de aula, professor, aquele dia que você fica com raiva, entenda que você está cumprindo uma missão que há pouco tempo, né, ela está sendo colocada em prática na educação brasileira. Você, professor, está fazendo parte da história. Quando você tenta, todos os dias no seu trabalho, dar acesso para todos a uma educação que há 30 anos atrás era apenas uma pequeníssima parcela da sociedade que tinha acesso. Mesmo a sua aula não funcionando, mesmo você não conseguindo explicar tudo o que você queria, mesmo os alunos não conseguindo ter acesso a tudo que você pensou, planejou, você sim está fazendo história em cada aula que você dá, você sim está cumprindo com o princípio constitucional de democratização da escola pública. É óbvio que nem todos vão conseguir acompanhar do mesmo jeito, ou ter acesso como você imaginava, mas isso não acontecia na educação brasileira. Isso não acontecia antes de 88. E você, bem ou mal, está dando a sua parcela de contribuição, mesmo com todos os problemas que precisam ser discutidos, melhorados e analisados. Mas você precisa ter esse pensamento maior. Precisa ter essa visão maior. Porque quem nasceu, por exemplo, nos anos 2000, que deve estar com 25 anos, ou quem nasceu em 2005, 2010, que está agora com 18, vocês tiveram um conjunto de direitos garantidos por lei que nós não tivemos. E isso é fruto do que a gente está estudando aqui hoje. Se não fosse esses pioneiros aqui, Saviani, Libânio, você que tem 18 anos, você que tem 25 anos, não estava aqui agora sentadinho no YouTube, vendo o professor explicando para você no conforto do seu lar, com o seu smartphone na mão. Então é esse o contexto que a gente tem como análise, né? O saber escolar é entendido como o conjunto dos conhecimentos selecionados entre os bens culturais disponíveis
enquanto patrimônio coletivo da sociedade, em função de seus efeitos formativos e instrumentais. Então eu tenho por lei, e aí a Constituição Federal vem com essa base, é a base da Constituição Federal garantir o mínimo de educação, a base da educação como direito de todos, né? É o que ele coloca aqui, ó, né? Bens culturais disponíveis enquanto patrimônio coletivo da sociedade. Todo cidadão brasileiro ao nascer, sem distinção, tem direito ao acesso ao patrimônio coletivo cultural da sociedade. É esse acesso básico e instrumental que vai garantir a ele o seu desenvolvimento social. E é por isso que a educação é organizada em ensino fundamental, que é o fundamental, para que ele possa sobreviver na sociedade, o ensino médio, que é o básico, a educação básica para ele sobreviver na sociedade, né? E aí a superior, por aí vai. Todo cidadão precisa, dentro da perspectiva da democracia, do mínimo, do básico, do acesso, como ele coloca aqui, aos conhecimentos culturais e científicos como patrimônio coletivo da sociedade. Longe de ser caracterizado como um conjunto de informações a serem depositadas na cabeça do aluno, o saber escolar constitui-se em elemento de elevação cultural, base para a inserção crítica do aluno na prática social da vida. Você pode falar o que for da escola pública, mas a grande maioria de nós, eu que estou aqui falando com vocês agora e vocês que estão me vendo aí do outro lado do YouTube, tiveram acesso a bens culturais pela escola pública. O primeiro teatro, o primeiro circo, o primeiro cachorro-quente, o primeiro palhaço, o primeiro passeio na piscina, o primeiro passeio na floresta, a primeira atividade cultural, o primeiro acesso a um vídeo, a um filme, a uma música, o primeiro acesso a uma festa coletiva, a um evento coletivo, a um projeto pedagógico, a um teatrinho, que seja, é oportunizado pela escola pública. Isso, todos vocês na história da vida de vocês sabem disso. E até aqueles que estudaram na escola privada também tiveram acesso via escola, mesmo que seja privada, mas tiveram acesso pela escola também. É ela que tem essa função de disponibilizar esse básico cultural, esse básico científico. Eu vejo muito professor assim, mas eu levo lá meus alunos para Petrópolis, sou professor de história, levo meus alunos para Petrópolis, eles não estão nem aí, eles entram lá no museu, não me escutam. Você pode ter certeza, professor, ele pode estar lá, ele pode não te ouvir, mas ele vai lembrar daqui a 10, 20. Eu lembro do meu primeiro passeio ao Museu de Petrópolis, da escola pública que meu professor levou. Eu lembro do cheiro do Museu de Petrópolis, eu lembro das pantufas, nunca tinha usado pantufa, tinha que colocar pantufa. Eu lembro, isso está marcado na minha constituição cultural. Eu só tive acesso a Petrópolis por causa da escola pública, por causa daquele professor de história que resolveu me levar para lá. Por mais que eu não lembre nada do que ele falou, mas eu lembro, eu tenho esse registro daí da Petrópolis. E isso é função da escola. A escola democratiza isso, esses acessos, essas oportunidades, essas questões culturais, que ele pode não ter acesso sempre, mas ele vai saber que existe. Ele vai saber que está lá. E um dia ele vai querer buscar aquilo. Então, gente, a democratização da escola, ela é em todos os seus, gestão democrática, nas participações, nas decisões, é no saber. Todos têm direito ao acesso à democratização do saber. Tá? E para a gente finalizar, nós temos o último trabalho, que é esse aqui, clássico da educação, Escola e Democracia, de Merval Saviani, O Terror dos Concurseiros, tá? Esse livro aqui, eu acho que ele é responsável por reprovar 40% dos candidatos nos concursos públicos, esse livro aqui reprova. É daqui que saíram as temidas tendências, que eu não vou falar nesse encontro, não vou cair nessa asneira de ficar tendência A, tendência B, tendência C. Talvez eu faça um dia isso, hoje eu não vou fazer, porque o objetivo aqui é você entender a ideia, né? O título é Escola e Democracia. Então, o trabalho do Saviani é um complemento ao do Lucchesi e ao do Libânio. Cada um vai trabalhar numa linha, são 3 pilares. O pilar do Saviani ele é um pouco mais profundo do que o do Lucchesi e do Libânio, que ele vai dizer o seguinte, ele vai usar o trabalho dos dois, do Lucchesi e do Libânio. O Libânio também fala das tendências, mas o Saviani ele traz uma pegada mais política, mais no sentido seguinte, a escola é sim um dos instrumentos de democracia. Não existe sociedade democrática sem escola. Aqui não sabe, por exemplo, na década de 60, de 70, tinha-se uma discussão, né? Tem um livro famoso do sociólogo Ivan Illich,
né, chamado Sociedade Sem Escola, onde ele discute ali como se construir uma sociedade sem a escola, trazendo a perspectiva de que a escola é reprodutora, de que a escola não ajuda muito, que não é a pegada deles, né? Tanto que o Ivan Illich, né, vai encontrar com Paulo Freire nos Estados Unidos, que os dois são dessa pegada, não é a linha deles. Aqui é o inverso. Não há, a escola é um instrumento de democracia. A escola é um dos motores da democracia. A escola é um dos motores de uma sociedade democrática. Não existe a construção de uma sociedade politicamente democrática sem a escola. É essa discussão que o Saviani vai trazer, né? Então ele coloca aqui, ó, segundo Saviani, os pais das crianças pobres têm uma consciência muito clara de que a aprendizagem implica a aquisição de conteúdos mais ricos. Tem uma consciência muito clara de que a aquisição desses conteúdos não se dá sem esforço, que não se dá de modo espontâneo. Nesse contexto, a ideia de democracia está relacionada à escolarização como uma das condições para a consolidação da ordem democrática. Ou seja, a prática pedagógica contribui de modo específico, prioritariamente pedagógica, para a democratização da sociedade, na medida que se compreende como parte integrante natural desse processo, né? Então, essa é a pegada que o Saviani coloca. Ele traz uma discussão lá para o alto patamar. O Lucchesi começa com a base, ó, a escola é importante, ó, a escola é uma instituição privilegiada, ó, a escola institucionalizou o acesso ao saber para todos, ó, temos que valorizar a escola pública. O Libano trabalhou no meio de campo, ó, precisamos entender o que é democratização da escola pública, precisamos democratizar o saber, precisamos fazer com que a escola esteja, né, disposta a democratizar o saber para todos, para o seu público majoritário, que é a classe trabalhadora. E o Saviani complementa na cabeça, ó, sem escola não tem democracia. O que o Saviani quis dizer lá na década de 80? Porque a gente já tem uma Constituição em 88. O Brasil ia voltar à democracia. Qual é a mensagem que ele passa com esse livro? Ó, vocês querem ter uma Constituição nova em 88? Ó, o Brasil vai voltar a ser democracia em 88, então eu estou avisando para vocês. Sem escola não tem democracia. Sem escola pública não existe democracia. Porque a vivência da escola pública, o cotidiano da escola pública é democrática. Por que tem concurso público? Para manter a essência da democracia da escola. O servidor público, gente, é um pilar da democracia. Sem servidor público não tem democracia. O servidor público é aquele que é aprovado em concurso público, isento de influência, publicado sobre as leis da administração pública. Todos, sem exceção, podem ser candidatos e eles assumem como servidor público, servidor do sistema, não é servidor do presidente, do governador, do prefeito, do secretário de educação. Você, quando passa no concurso público, você trabalha para a população. Eu sou 20 anos servidor público do estado do Rio de Janeiro. Eu trabalho para o povo do Rio de Janeiro. A sociedade do Rio de Janeiro paga o meu salário. Eu devo satisfação a todos vocês. Porque vocês pagam o meu salário. Eu sou servidor da sociedade. Eu sou servidor do povo do Rio de Janeiro. Eu não sou servidor do governador. Eu não sou servidor do presidente. É isso que vocês precisam entender. E o que ele coloca aqui, né? A escola é um dos instrumentos de democracia, porque ela por si só, a escola pública, tem como função social a democratização do saber, do acesso, das decisões. É essa discussão que é colocada aqui. Então, nesse contexto, a ideia de democracia está relacionada à escolarização como uma das condições para a consolidação da ordem democrática. A prática pedagógica contribui de um modo específico, propriamente, né, democrática como em si, para a democratização da sociedade como um todo. Então, o que ele aprende, o que o aluno aprende na escola, que se tem uma prática democrática, é o que ele vai trazer da experiência da escola para a vida em sociedade. É isso que retroalimenta a perspectiva de uma sociedade democrática. Porque se isso não acontece lá na ponta na escola, a gente não consegue formar as novas gerações dentro dessa concepção de democracia.
Falas aqui do Saviani para a gente encerrar. Ó. Simplesmente importante reter que o critério para se aferir o grau que a prática pedagógica contribui para a instauração de relações democráticas não é interno, mas tem suas raízes para além da prática pedagógica. Se a educação é mediação, isso significa que ela não se justifica por si mesma, mas tem a sua razão de ser nos efeitos que se prolongam para além dela e que persistem mesmo após a cessação da ação pedagógica. O que ele quer dizer aqui? Que se nós defendemos a escola como instância privilegiada, se nós defendemos a escola como instância, como função social de democratização do saber para todos, né, a gente tem que entender que a escolha do que é ensinado, ela tem impacto direto, efeito direto, que se prolongam para além da escola. Então a gente não pode, enquanto currículo, enquanto conteúdo, pensar num currículo, no conteúdo da escola que seja meramente técnico, meramente informal ou meramente conteudista por si só. Porque o impacto da prática pedagógica na escola, de cunho democrático, é um impacto que vai além dos muros da escola. Ele contribui para a sociedade e para a manutenção da democracia. Por isso que dentro das tendências pedagógicas, a linha do Lucchesi, do Libânio e do Saviani é crítico-social dos conteúdos. Ou seja, eles defendem a escola como instância privilegiada, então eles não são iguais ao Paulo Freire. Paulo Freire não defende a escola, Paulo Freire é contra a escola. Para o Paulo Freire, a escola joga no lixo e começa de novo. Para eles aqui não. Por isso, nós defendemos a escola é instituição privilegiada, a escola é, principalmente a escola pública, instrumento de democracia, a função social dela é democratizar o ensino para todos, do legado cultural, mas nós precisamos, de forma crítica e social, discutir os conteúdos que a gente ensina nela. Porque nós somos uma escola pública, nós somos instrumento de democracia, a nossa prática é democratização do saber, a gente tem que entender que os conteúdos que a gente escolhe para trabalhar na escola vão ter impactos além dos muros dela, nós vamos contribuir para fora da escola. O que é ensinado de conteúdo na escola tem impactos na sociedade e na manutenção da democracia que a gente quer ter a partir de 88 com a Constituição. Por isso que a tendência dele é crítico, social, dos conteúdos. Mas eles defendem a escola pública como instância privilegiada e com a função social de democratizar o saber para todos, sem exceção. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós somos aqui o Escola de Ideias. Segue a gente lá na rede vizinha, @ideiasescola. Tá? Dá o seu like aqui, dá uma força pra gente. Espero que a gente possa estar ajudando vocês. Até o próximo episódio, até o próximo capítulo. Um grande abraço. Qualquer coisa, entre em contato com a gente pelo grupo WhatsApp ou aqui pela plataforma. E eu vejo vocês na próxima aqui no YouTube. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.